boa noite. Hoje vamos ter mais um Dedico Convida, hoje com um assunto muito especial. Porque na Dedico a gente procura sempre colocar toda a sabedoria em ação, em ações transformadoras, que é um dos pilares que a gente acredita muito. Não adianta a gente ler muito, meditar muito, rezar muito, se a gente não age, né? Porque a gente está no mundo que é o mundo da ação. E às vezes através de uma pequena ação nossa a gente pode transformar muito a vida do outro, né? Então acho que é muito importante a gente pensar nessa fraternidade, despertar a consciência de que somos todos irmãos, que estamos todos juntos, né? E a gente vai chamar hoje um convidado muito especial, que é o Rodrigo Freitas, e que ele vai falar pra gente da Fraternidade Sem Fronteiras. Gente, a Fraternidade Sem Fronteiras é um projeto gigante, é um projeto lindo que, na verdade, abarca vários e vários projetos sociais. Então, para você que tem vontade de ser voluntário, mas não sabe por onde começar, talvez essa seja a oportunidade de você apadrinhar uma criança ou, às vezes, se engajar em um projeto, né? Atende vários países do mundo, principalmente na África. Aqui no Brasil também temos ações. E eu acho que é um projeto muito transparente, muito confiável, que a Dedico confia muito e que a gente quer ter a oportunidade de poder conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais sobre esse projeto. Quais são as ações que a gente pode ter, que a gente pode estar se engajando para poder se transformar. Então é um jeito da gente acredita sempre muito no trabalho social, na fraternidade, no amor. Então a gente precisa praticar esses valores para a sabedoria não ficar só na sabedoria, não ficar só nos livros, mas para a gente poder viver, né? E todo mundo que faz trabalho social sabe o quanto o trabalho social transforma a gente por dentro. A gente vai achando que vai doar e é muito curativo. É algo realmente muito transformador. Então, a gente quer trazer perto da gente esse convidado que vai trazer várias oportunidades, explicando vários projetos, porque como a Fraternidade Sem Fronteiras, ela tem vários projetos dentro de um grande projeto aí, através dessa corrente do bem. Igual a gente é universalista, a gente acredita muito no amor, lá independente da sua religião, da sua fé, você pode estar ajudando, contribuindo. Se você participa de um grupo ou não, não tem problema, porque basta a vontade de ajudar, de querer contribuir, de querer agir. E aí isso pode ser feito de diversas formas. Vamos ver se ele está aqui com a gente, para a gente poder chamar ele para conversar com a gente. Ele que é padrinho, divulgador, coordenador da caravana da família e um grande representante aí. Tá vindo? Olá, bem-vindo, Oi, boa Rodrigo! noite, Thaís. Tudo bem? Tudo ótimo, que alegria ter você aqui com a gente, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso de ser voluntário, sobre isso de exercer a fraternidade, exercer o amor no dia a dia, né? Muito bem-vinda, Dedico Convida, Rodrigo. Obrigado, Thaís. Nossa, foi um prazer imenso a hora que eu recebi o convite, porque falar da fraternidade sempre é um prazer para mim, né? E é uma oportunidade da gente poder levar ao conhecimento de pessoas que ainda não conhecem o projeto, né? E falar um pouquinho dos detalhes de cada projeto que a fraternidade atua, né? Porque são vários. São E vários, a gente fica assim, quando a gente entra no site, entra no Instagram e vê a divulgação, a gente fala assim, Fraternidade Sem Fronteiras é um projeto, aí você vê, não, são várias oportunidades diferentes, né? Desde um caderno que você pode mandar para as crianças, que a gente vê que tem um projeto junto, tirar algumas pessoas da rua, construir casas. E aí o Rodrigo vai contar, mas conta pra gente um pouco aí, Rodrigo, desses projetos, como é que funciona. sim, sim. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras é um projeto humanitário que já fez 10 anos agora, esse ano, né? Então, a gente trabalha com acolhimento de pessoas em estado de vulnerabilidade, total vulnerabilidade, aqui no Brasil e na África, né? Iniciou-se na África com um projeto em Moçambique, né? Que é onde eu vou todo ano com a caravana da família, onde eu fui pela primeira vez em 2016. E a gente tem vários projetos. Eu vou começar a falar sobre o de Moçambique, e aí eu acho que dá para a gente falar um pouquinho de cada para as pessoas conhecerem. Em primeiro Acho lugar, ótimo.
o projeto humanitário Fraternidade Sem Fronteiras, o coração dele é o apadrinhamento. O que sustenta o projeto é o apadrinhamento, sabe? Aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o que que a fraternidade proporciona lá em Moçambique? É uma região muito pobre, sabe? Bem devastada, não tem assim recurso nenhum. As pessoas lá são acometidas pelo HIV com bastante intensidade, sabe? Então os pais têm muitos filhos e deixam essas crianças muito novas órfãs, sabe? E aí o mais velho, por exemplo, uma criança de 12 anos que tem um irmão de 9, cuida do de 9, e que tem um irmão menor de 6, esse de 9 cuida desse de 6, né? E assim, na extrema miséria, eles não têm onde morar, não têm o que comer. A primeira vez que eu fui lá, é surreal, gente. É até difícil de acreditar algumas coisas que a gente vê, sabe? É só você ver com seus olhos mesmo. Porque é muita coisa que você vê lá que você pensa que você está dentro de um cenário cinematográfico, sabe? De anos atrás. Porque são coisas assim que não dá para entender que ainda existe, porque a gente vive num mundo onde a gente é tão feliz, às vezes a gente não se dá conta, né? A gente tem a nossa casa, a gente tem a escola dos filhos, tem condição de pagar a escola para os filhos, a gente tem comida em casa, né? O almoço, o lanche, o pão, o arroz com feijão, a carne. A gente tem onde dormir, né? Tem uma senhora lá em Moçambique, é uma das, né? Mas a primeira que foi acolhida pelo projeto, ela tinha 83 anos, ela nunca tinha dormido numa cama, sempre dormiu no chão com uma esteirinha de palha. Então, assim, são coisas assim inacreditáveis mesmo. Quando a fraternidade chegou lá em Moçambique, era assim, não tinha água. Para começar, não tinha um básico, que é água. A água lá é tão escassa que as pessoas andavam assim 20 quilômetros para conseguir uma água assim que você não acredita a cor da água. Você olhava assim, é puro barro, né? E aquela pouca água que as pessoas conseguiam, né? Era para fazer comida, porque para o banho não dava, sabe? Então eles iam lá naquele pocinho, custava para chegar, porque é difícil, né? 20 quilômetros, tudo com um balde na cabeça para trazer essa água de volta, para fazer uma comidinha e lavar alguma coisa que desse essa água, né? E então a água lá era uma grande dificuldade, né? Porque a água é a base, né, para a vida, né, De Thaís? tudo, né, gente? Como é Então que a gente fica sem água? Não tem jeito. O ser humano não tem consegue ficar um como. tempo sem comida, mas como é que fica sem água, né? Não consegue viver, E né? assim, comer lá E é também era difícil a uma. gente pensar isso, porque fica tão distante da nossa realidade, né, Rodrigo? A gente acha que não existe nesse planeta isso. E existe. Fica. E tem gente passando sede, tem gente passando fome. E são nossos irmãos, né? Somos todos irmãos. E a gente São. pensar sobre isso é muito importante, conversar sobre isso e ver que a gente pode fazer alguma coisa por essa pessoa que às vezes está longe, que a gente não conhece, mas que está aqui e às vezes está sofrendo, né? Assim, a gente pode fazer um gesto que seja que pode transformar muito a vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo fazer muito, Thaís. Às vezes a pessoa tem R$ 10, tem R$ 50, ou tem o tempo dela disponível. A gente vai descobrir na live aqui o tanto que você pode fazer a diferença, independente do valor, independente se é o seu tempo, independente do que for, para você poder contribuir. Né? Acho que Pode basta ter fazer o super coração aberto. diferença. É super diferença que a gente pode fazer e todo mundo pode ajudar, sabe, Todo Thaís? mundo, gente, todo mundo é Eu capaz, queria. todo mundo pode fazer a diferença. E transforma muito a gente, né, Rodrigo? Fazer trabalho social transforma muito a gente. Transforma. Eu vou contar para você a primeira vez que eu fui numa caravana da saúde, sabe? Uhum, E porque é o seguinte, você se torna padrinho de algum projeto e a partir do momento que você se torna padrinho, você pode se uhum, inscrever numa caravana que seja do seu interesse. Então tem caravana uhum. para Moçambique, tem caravana para Malawi, tem caravana aqui para o Brasil, Retrato da Esperança no Sertão da Bahia, tem caravana para Roraima, que é o projeto que acolhe os venezuelanos. Tem várias caravanas, né, que você pode escolher. E aí, na época, eu fiquei conhecendo a fraternidade um ano e meio antes, atrás. Eu entrei para a fraternidade 14 e 15, sabe? 2014, 2015. Uhum. E aí,
a minha esposa, no ano seguinte, já foi numa caravana da saúde, que ela é médica, então ela foi fazer o trabalho voluntário. Lembrando que é bom colocar que toda viagem, né, ela é custeada pelo voluntário. É uma viagem voluntária mesmo, em todos os sentidos, né? Uhum. Tanto pela viagem em si, o custo, né? Tudo por sua conta. E lá você vai para tentar ajudar, né? De alguma forma. E eu fui nessa caravana da saúde no ano seguinte, depois que a minha esposa foi, que aí eu já fiquei mais encantado, a gente foi se envolvendo cada vez mais com o projeto. E eu falei, não, ano que vem eu vou. Aí eu fui, mas assim, eu fui com aquele negócio na cabeça. Poxa, eu estou indo numa caravana da saúde. Eu não sou da área de saúde, né? Aliás, eu nem me apresentei, né, gente? Desculpa, eu estava tão empolgado para começar a falar. Eu que não apresentei, desculpa, Rodrigo, já te chamei. Não, mas não tem problema, depois a gente fala sobre isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, falando com a minha esposa, Cláudia, o que que eu vou arrumar lá? Eu não sou médico, não sou dentista, eu sou psicólogo, porque eu sou da área de comunicação, sabe? Não tem nada a ver. E aí eu fui, são 9 horas de viagem, né? Daqui para lá. Eu não dormi nem um segundo, pensando, nossa, o que que eu vou fazer? Porque assim, você fica com uma ansiedade, uma preocupação, o que que você pode ajudar a hora que você Como vai chegar ser lá, né? útil, né? Como saber quando chegar lá, Porque o você que quer que eu ser vou útil de poder alguma fazer? forma. E aí, chegando lá, é incrível. Tem tanta coisa para fazer que vocês não têm noção. É muito trabalho, é muita ajuda que você pode fazer, sabe? Você acorda às 5 horas da manhã e vai deitar às 7 horas da noite. Você fica na ativa o tempo inteiro. Então, é separando, para quem não é da saúde, né? É separando doação, é conversando com o pessoal, oferecendo carinho, dando remédio, Cuidando da saúde emocional, da cuidando saúde da saúde mental. emocional. Não, é muita coisa, sabe? Aí eu falei, gente, que coisa. Deus vai encaminhando, sabe? Você chega Vai. lá e não tem jeito de você ficar sem fazer alguma coisa. E, na verdade, a metade dos caravaneiros dessa caravana da saúde não eram da área de saúde. Então, Olha aí que depois que eu legal. fui saber, né, tal, ficou muito encantado com a riqueza de espírito daquele povo moçambicano, sabe? Eles são tão Uhum. pobres, tão escassos, não tem nada, né? Não tem água, não tem comida, não tem nada. E são tão alegres, são tão felizes. Qualquer coisa, qualquer gesto que você faça para eles, seja um abraço, seja um aperto de mão, seja um simples oi, sem toque, eles ficam numa alegria, ficam rindo de orelha a orelha, parece que assim, não passam necessidade de nada. E assim, uma alegria que você fica até sem jeito. Falo, gente, esse povo não tem nada. Eu falo um oi, pego na mão, dou um abraço. Parece que eu ofereci o melhor presente do mundo, sabe? É muito contagiante. E Parece que isso, assim, a gente vê, isso é uma prova que às vezes a riqueza, o dinheiro, não é isso que vai trazer a alegria, né? Às vezes eles conseguem ter não. essa alegria simples, assim, do carinho, a alegria do afeto, de sentir o sol, de ver uma flor. Eu acho que é um pouco, lembra um pouco as crianças, né? Essa alegria que a criança tem, essa inocência que a criança tem, né? Assim. É bem por aí. E aí isso mexe muito com a gente, porque você fica revendo seus valores, né? Você pensa assim, poxa, lá do outro lado do mundo, no Brasil, tem tudo, né? Ainda tem a coragem de reclamar, às vezes, né, das coisas. Reclamar de comida, reclamar da sua casa, reclamar de tudo, né? A gente reclama, né? É, É natural do ser humano, né? A gente é humano, né? Esbarra na humanidade toda hora, né? mas E eu acho que o então, voluntariado ajuda muito isso. A gente começa a rever muitos nossos valores, os nossos princípios, começa a se questionar muito, né? Então acho que é muito bacana isso, porque essa questão do autoconhecimento acaba que é uma coisa gera a outra. Tanto o movimento interior, às vezes, que as pessoas têm nas religiões, levam a despertar esse amor para começar a fazer um trabalho social. A gente vê muito assim, igrejas ou pessoas também se engajando nesses trabalhos sociais, mas o contrário também é verdade. Parece que quando você começa a ter essas ações assim, humanitárias, te impulsiona para você também transformar a sua forma de ver a vida, né? Assim, do amor, assim, não fala de uma religião, não, mas assim, de amar mais, de ser mais grato, de. Eu não sei, acho que a gente vai se transformando muito com o trabalho social. Eu me transformei muito ao longo dos anos. Eu faço desde menina ponta da mamãe
E eu que sou muito grata, eu acho que é uma oportunidade, eu não acho que eu estou fazendo nada demais, eu acho que é muito curativo, né, Rodrigo? Demais, demais da conta. Você recebe tudo de volta, né? Você não faz para receber, mas você recebe, né? É E sério. é engraçado, porque você vai para uma caravana dessa, você não tem um mínimo de estrutura, né? Um mínimo de conforto. O calor do cão é tudo, assim, difícil, né? Estruturalmente falando. Mas, assim, a gente fica louco para voltar. Porque aquilo te faz tão bem, né? Que você já fica contando o tempo para chegar o ano seguinte para você ir de novo. Porque é muito bom, te faz muito bem, né? É um retorno Transforma, né? energético Muito muito, transformador. muito bom. E aí, assim, umas histórias para o pessoal conhecer, né? Porque eu acredito que muita gente não conheça a Fraternidade Sem Fronteiras, mas lá em Moçambique ainda, vou contar um pouco das realidades lá para vocês, né? Então, eu Importante já isso. contei que lá as pessoas são acometidas demais pelo HIV, né? Então, os pais morrem cedo e deixam os filhos. E lá eles não têm essa educação, né? De evitar filho, contracepção, esse tipo de coisa. Então, a mudança está acontecendo agora aos poucos, né? Com a fraternidade fazendo esse trabalho de reeducação e tudo mais. Então, assim, com relação à fome, por exemplo, os idosos lá, que a gente chama carinhosamente vovós e vovôs, muitos moram embaixo de árvores, umas árvores grandes, não é baobá não, mas é umas árvores bem grandes, e como eles têm dificuldade de movimentar, eles ficam sentadinhos no chão, encostados no tronco da árvore. E como não tem comida, essas árvores caem muitos bichos, uns bichos que dão lá na árvore, assim, uns bichos desse tamanho, assim, mais ou menos. Então, eles se alimentavam com aquilo, eles se alimentam, né, com aquilo. Tem umas vovós que são mais fortinhas, que elas para evitar a sensação de fome, elas amarram um pano aqui na barriga, bem forte, assim, sabe? Mas assim, torando, para evitar sentir fome, que aquilo ajuda a dar uma saciedade. Crianças, você vai assim andando nas aldeias que ainda não são assistidas, você vê assim, sabe esses espetinhos de churrasco de bambu que às vezes a gente vê em fazenda, aqueles espetinhos mesmo, né? Artesanais de bambu, de churrasco. Eles fazem tipo um espetinho daquilo lá e colocam um tanto de um bicho que parece gafanhoto aqui do Brasil, só que é maior. E aí eles comem esse gafanhoto, porque não tem comida, gente. E é comum também você andando lá pelas aldeias, você vê assim, estendido nas cercas ou no varal, ratazana, sabe? Bichos secando para eles poderem comer. Nossa, gente. Então, Muita assim, é pobreza. uma situação muito, muito complicada mesmo, muito difícil. Então, falta água, falta tudo. Falta alimento. Eu E acho que a aí a gente vê fraternidade aqui, né, chegou, Rodrigo, assim, no Brasil, assim, no Brasil tem os lugares mais pobres também, mas eu falo assim, tem. Belo Horizonte, São Lourenço, essas cidades mais estruturadas, a gente tem uma pobreza, mas não é a pobreza que às vezes tem, por exemplo, na Índia, quando eu vi lá, quando eu viajei para a Índia, ou da África, ou às vezes do sertão. Tem alguns lugares que é diferente, pobreza de miséria, gente, a pessoa que está na miséria mesmo, sem ter o que comer, sem ter nenhuma estrutura. Então, assim, É, tudo precisa de ajuda, na verdade, né? Mas acho que tem poucas pessoas conhecem essa miséria mesmo, nesse nível da pessoa passar esse grau de fome e de necessidade, assim. é uma coisa assim muito complicada, né? E assim, o que eles chamam de casa lá, você não tem ideia, eu nem sei como explicar para vocês direito, porque é, é, um, é uma estrutura de pau assim, umas Umas palhas, palhas. uma parede toda cheia de buraco com tijolos, e não tem nada na casa. Você entra lá, é um cômodo, às vezes fica 5, 6 pessoas naquele cômodo. Um cômodo assim, redondo, sabe? Uhum. E Estou aí você perguntando olha se não lá, ué, existe a nada minha de cama. política pública lá, o Rodrigo. O pessoal está perguntando A aqui. política pública lá é péssima, né? É horrível, não tem o olhar voltado para isso de jeito nenhum. É um país subdesenvolvido, ainda mais que o Brasil, né?
e é altamente corrupto, né? Lá é muita corrupção, mais ainda que aqui. E o governo não está preocupado em amenizar essa situação de jeito nenhum. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque ficar esperando ajuda de governo, sem chance. E aí, o que a Fraternidade oferece lá? Eu vou abreviar um pouquinho, porque eu queria falar um pouquinho de cada projeto, né? Vai lá, Rodrigo. Mostrar as possibilidades. O apadrinhamento é o seguinte, a cota mínima para você apadrinhar um projeto são R$50. Para vocês terem uma noção, com R$50 por mês, você alimenta uma criança no projeto de Moçambique por 30 dias. Então a gente fica pensando, poxa, R$50, o que você faz com R$50? Eu que tenho família, sou casado, tenho 2 filhos, se eu sair para uma pizzaria, R$50 não paga nem um terço da conta, né? E com R$50 você alimenta uma criança por 30 dias. E assim, é um dinheiro super bem empregado, é uma entidade muito séria. E que todos os recursos entram para fazer jus a ajudar quem precisa e necessita, entende? Então é muito bem empregado. Então, É muito transparente, né? E dá para a gente ver muita coisa, ver a transparência e como que é uma instituição séria, né, Rodrigo? Assim, estou perguntando quantas caravanas que tem por ano, Rodrigo? São várias caravanas por ano? Como que funciona? Olha, tem várias caravanas. Esse ano saiu um pouco da rota, né, por causa do Covid. Então, todas foram canceladas e a gente não tem uma perspectiva para o ano que vem, enquanto não sai uma definição de vacina para a doença, né, para o vírus. Então, tá bem complicado essa questão de caravana. Por hora está suspenso. Mas tem as caravanas, tem a caravana da família, que eu coordeno, né? Já teve 2 edições, foi muito legal. Tem a caravana da saúde, tem a caravana da educação, tem a caravana geral. Tem uma caravana que é a caravana geral. Então, tem assim para todos os gostos mesmo, né? Aí sai tipo 4 caravanas por ano. 4 tipos de caravana, mas tem... Eu não sei te falar assim agora de cabeça, mas eu tento olhar aqui no site rapidinho. Caravana da saúde, se não me engano, são 2 para o Malawi, 2 para Moçambique, e agora tem aqui na Bahia também, né, para um dos projetos nossos, o Retrato da Esperança. Olha, esse número eu não sei te precisar. Se der tempo, eu corro. Aqui, ó, o povo tá falando pra gente que no site tem um manual com todas as orientações e as datas de cada uma. Gente, quem perguntou aqui, ó, João já ajudou a gente aqui com a resposta o João. bem certinho. João. Obrigado, João. Eu vou deixar o site aqui também, né? Para as pessoas poderem conhecer um pouco mais e esticar um pouco isso que eu estou passando aqui, aprofundar um pouco mais. É o www.fraternidadessemfronteiras.org.br. Lá vocês vão ter vídeos, vão ter fotos e vão poder aprofundar um pouquinho mais, porque aqui a gente está passando com mais objetividade para dar tempo da gente falar de todos os projetos. Eu já estou olhando o relógio aqui, você falou que são 60 minutos, né? E a gente já está com 25 minutos. Então, vamos lá então, conta pra gente. Oi? Então vai lá, pode começar, conta aí mais pra gente. Lá. Então, com esse apadrinhamento de Moçambique, você oferece água, você ajuda a oferecer água, você ajuda a oferecer comida, um prato de comida, pelo menos um prato de comida por dia, tá? Produtos para higiene, escola, capacitação para jovens, sabe? E tem, inclusive, ajuda para custear o jovem depois que ele termina os estudos e ir para a universidade. Então, um projeto muito bacana, muito bonito, vale super a pena. Pegando a África, ainda tem o Malawi, que é o projeto Nação Ubuntu. Lá no Malawi, eu nunca fui, mas a minha esposa já foi. Ela falou que lá o clima é diferente, porque lá é um campo de refugiado. Então, quer dizer, a pessoa é com mais de 40 mil pessoas. Nossa. Lá nesse campo de refugiado. Então, assim, é muito grande, né? E as pessoas lá já vêm com uma outra realidade, já carregam uma outra tristeza, que é o histórico de ter participado de guerra, né? Então, são muitas histórias, assim, muito tristes que cada um traz.
e são pessoas mais tristes, não são alegres igual Moçambique. Isso todo mundo que já foi já me relatou, né? Uhum. Por causa da experiência de ter vivido os traumas da guerra, né? Então, muitos casos assim pesados, né? Pessoas que viram os pais serem assassinados, irmãs ser estupradas, esse tipo de situação, sabe? É muito triste. E lá eles vivem uma miséria profunda também, com falta de alimento, com falta de água, com falta de perspectiva de trabalho, esse tipo de coisa. Então a fraternidade chegou, falta de educação para as crianças. Então a fraternidade chegou para mudar esse panorama lá nesse centro de refugiados. Já oferece comida, já tem postos artesianos, assim como tem em Moçambique também. Já tem escola para crianças. Então, aos poucos, vão ingressando cada vez mais pessoas, crianças acolhidas. E isso só é possível com apadrinhamento, com R$ 50, sabe? Então, é muito bacana, muito bonito e que todo mundo acho que tem a condição de Gente, é ajudar, um né? almoço que você deixa de ir num restaurante, você apadrinha uma criança dessa, olha pra você ver, não é difícil. Uma ida no E, shopping e você apadrinha uma criança, sabe, o e a, mês ca- todo. exatamente, a cada novo apadrinhamento é mais uma pessoa que dá para acolher nos projetos. É por isso que você escolhe. Se você quer apadrinhar Malawi, é mais uma pessoa que vai estar sendo assistida com aquele apadrinhamento. Você imagina você tirar uma pessoa com R$ 50 por mês da extrema miséria, Thaís? Uma pessoa que não come, que bebe uma água de barro, anda quilômetros para conseguir isso, que passa fome, que come bicho, que não tem onde dormir. É muito. É um projeto maravilhoso, sabe? É lindo. Chego a arrepiar enquanto estou falando com você. Ô, Rodrigo, mas conta E aqui no Brasil. No Brasil também tem projeto da Fraternidade Sem Fronteiras. Para as pessoas que gostam de ajudar pertinho, ou que quer pensar, às vezes não tem condições de ir lá na África, porque a gente tem que custear essa viagem, mas que quer fazer diferença aqui no país, ou que quer ir na caravana aqui do país mesmo. Fala um pouquinho desse também pra gente. tem. Então, aqui no Brasil, depois a gente volta para a África, vamos dar É, só para uma poder falar um voltada para pouquinho o do Brasil Brasil. também. Aqui no Brasil já tinha projetos que a fraternidade, já tinha projetos que já existiam, mas a fraternidade chegou para acolher esses projetos e que esse projeto faça parte de uma das grades dos nossos projetos, né? Através de Então, parcerias. mas acaba que foi uma integração mesmo. Tem um Entendi. nome já específico, mas a fraternidade está por trás, sabe? Então, Abraçou o mesmo. primeiro é o do sertão da Bahia, que é uma região muito, muito, muito pobre mesmo, sabe? As pessoas não têm casa, não têm água, têm dificuldade com água também. É uma situação muito crítica, mas assim, comparando com a África, sabe? Porque eu não sei, lá na África é muito, muito, muito escasso mesmo, sabe, Thaís? É muito diferente a situação. Apesar que essa região do Retrato da Esperança, né, que eu estou iniciando aqui com vocês, é uma região extremamente pobre. É um lugar, assim, uma região do nosso país, né, que precisava de ter um olhar para aquilo, sabe? Porque as pessoas têm dificuldade, não tem moradia, não tem estrutura de saneamento, não tem o básico. Então, a gente trabalha nesse projeto com apadrinhamento para a gente construir casas para essas pessoas, sabe? Então, já conseguimos construir várias casas, pessoas idosas, que é a primeira vez que está entrando numa casinha, tendo uma casinha é, decente, entendeu? Então, é um projeto bem bonito, chama Retrato da Esperança. Lá no site está tudo separadinho, você pode entrar, você pode conhecer um pouco mais. Tem as redes sociais também, viu, gente? O Instagram da Fraternidade, o YouTube da Fraternidade, é, o Facebook Aqui, ó. da Tô falando que tem Fraternidade Sem muitas Fronteiras. atividades em BH também aqui, Rodrigo. Temos atividades em BH, que é o seguinte. O outro projeto do Brasil que a gente trabalha é o IPESC BH, o IPESC, que é o Instituto de Microcefalia. Então, tem dois polos, um na Paraíba, com a doutora Uhum. Adriana Mello, ela que descobriu que o Zika vírus traz essa doença, né, para a criança. E para quem não conhece, microcefalia é uma doença que o cérebro mesmo, a criança nasce com o cérebro bem reduzido e isso atrapalha todo o desenvolvimento dela em todos os sentidos.
sabe? Cognitivo, comportamental, motor, neurológico. A criança fica totalmente assim, sem condições mesmo de ter uma vida bacana, né? Porque ela não se situa, né? Ela tem a cabeça pequenininha, o cérebro pequenininho, então tem problema em tudo. Mas, apesar de não ter uma solução definitiva, uma cura efetiva, a gente pode levar qualidade de vida para essas crianças. Como? Existem terapias específicas que fazem com que essas crianças, proporcionam para essas crianças um desenvolvimento muito grande. Algumas chegando à beira da normalidade, Thaís, acredite se quiser. Olha, que legal, É gente. Que muito bonito bacana, o que trabalho. lindo. Que Então, lindo. são terapias. Eu tô São falando, terapias ô, Rodrigo, essa ideia Oi? de falar aqui, tô falando a questão do Brasil também, eu sei que é mais grave na África, mas acho que todo mundo pode, às vezes, tentar ajudar com R$ 50, apadrinhar e tudo mais, mas nem todo mundo consegue ser voluntário na África, porque tem esse custo da viagem para poder ir, enfim, eu não sei, eu sou aquela voluntária que gosta de pôr a mão na massa, eu gosto de ir no abrigo infantil, eu gosto de ir no asilo, ver o sorriso dos velhinhos, eu ver com os meus olhos, entende? Pegar na mão, abraçar, a Casa Áurea que a gente fez em BH também há muito tempo com câncer, ao longo da Via Expressa no início, a Vededico tem 25 anos, né? Agora não tem muito isso, mas tinha muito questão do sopão, campanha do quilo. Então tem gente que é voluntário que gosta de ir, de participar, de pôr a mão na massa no sentido assim, mas às vezes não vai ter condição de ir na África. Então é legal de mostrar para elas que a Fraternidade Sem Fronteiras também tem opções para poder fazer aqui em BH, aqui em BH não, que eu estou em São Lourenço agora, eu sou de BH, mas sou em São Lourenço. Mas que tem oportunidade em Belo Horizonte ou no Nordeste e tudo mais, para aquela pessoa que gosta desse contato humano, assim, né? Porque acho que é muito legal a gente apadrinhar, mas é muito legal você ir também, você participar, você, não sei, eu sinto isso, assim, dessa questão da presença, assim, de... Eu tô sentindo muita falta agora na quarentena, a verdade é que eu fico abalada de escutar esse tanto de coisa, mas eu tô sentindo muita falta de ter esse contato, porque a gente que acostumou e que sempre fez trabalho social muito próximo, o asilo está fechado, porque não tem jeito de a gente ir no asilo, um abrigo também está fechado, porque a gente não pode ir num abrigo. Então você não pode ter tanto esse contato que às vezes a gente está acostumado de ir toda semana. Né? Então, assim, é difícil de você, é a pessoa que acostuma, que gosta de pôr a mão na massa, então é legal eu te mostrar também para essas pessoas que querem ser voluntárias assim, que tem possibilidades dentro da Fraternidade Sem Fronteiras também, né? Tem. E outra coisa, se você quiser apadrinhar um projeto na África e não tiver condição de ir até a África, você tem várias maneiras de poder ajudar daqui do Brasil, entendeu? Tem várias pessoas... Conta pra gente. Oi? Conta Então, mais. tem movimentos aí no mundo todo de pessoas que se mobilizam para fazer eventos, para arrecadar fundos. Às vezes não já é padrinho, mas quer oferecer um dinheiro para fazer um novo poço artesiano. Porque tem muitas comunidades lá que ainda precisam ser ajudadas, né? Então, é um exemplo, né? Faz um bazar, faz um jantar beneficente para arrecadar, faz uma rifa. Então, tem muita ação para a gente poder fazer. Lá no site também fala disso, sabe? É muito interessante, dá para a gente trabalhar muito. Você pode ser padrinho lá da África e pode fazer muito movimento daqui, sem ter que ir lá. É claro que ir lá, por isso que existem as caravanas, né? Quando você vai é diferente. Porque por mais que eu fale para vocês aqui dos detalhes, sentir isso tudo que eu estou falando para vocês é diferente, entendeu? Você vê com seu olho, você vê, poxa, não é possível que eu estou vendo isso, isso existe. Então, assim, por mais que você tente reproduzir, é difícil você colocar a emoção que a gente sente lá na hora, sabe? Então é por isso que é interessante você ir nas caravanas, tendo a oportunidade, obviamente. Mas é uma viagem... Quando a gente vê, quando a gente tem um contato... Como é que é? Diferente. Quando a gente tem o contato, é diferente, transforma muito, né, Rodrigo? Você super vê diferente. Com seus olhos, você ter esse contato é uma coisa que te toca tão profundamente que muda a nossa vida também. Você transforma a vida do outro, com certeza, mas transforma a sua vida. É aquela vida com sentido, que você acorda com, às vezes, um propósito também maior, né? Tantas pessoas hoje com depressão, e eu acho que o trabalho voluntário é uma das coisas que mais cura a depressão, se você for olhar, porque você começar a olhar para o outro, você para de ficar olhando só para você, seus problemas, e começa a olhar mais para o outro. Você começa a ver que você pode fazer a
diferença para o outro. E aí você se sente ativo, você se sente útil, você vê que você pode fazer a diferença. E isso, gente, é muito transformador. Você vai tentando, achando que você está, né, vou ajudar, vou fazer alguma coisa, mas isso te transforma de tal maneira que realmente muda muito a vida, Muda né, da demais, pessoa. nossa. E você fica com outro olhar, né? Você fica com um olhar mais humano, né? Mais espiritualizado para as coisas. E E você essa perde questão um da pouco internet, Rodrigo, tem daquela... jeito de conversar às vezes com o povo de lá pela internet? Tem, porque Porque às assim, vezes a pessoa consegue ter algum contato, às vezes com os apadrinhados, não sei, pela internet. É possível isso? é super possível, porque lá é incrível, né? Aquela pobreza toda, mas sinal de celular lá é melhor do que o daqui. Então, assim, é incrível, né? Então, enquanto a gente está lá, para a gente impactar as pessoas, a gente faz muitas publicações, né? Porque quando você está lá, você gera uma maior credibilidade para o seu círculo de relacionamento, né? Então, a gente divulga muito durante as caravanas, eu faço live, posts no Instagram, no Facebook, entendeu? E isso dá uma repercussão muito boa das caravanas para novos apadrinhamentos, sabe? E o sinal lá é muito bom, muito bom. E as pessoas estão começando a ter celular, sabe? Uhum. É, esse tipo de problema lá não tem, de internet, sabe? Então, Uhum. a gente pode fazer contato com as pessoas, porque você acaba fazendo vínculo, né? Você acaba, Exato. por exemplo, eu já fui lá 3 vezes, né? Eu conheço várias pessoas, tenho contato com várias pessoas. Assim como eu, outros tantos. Então, você pode conversar sim, pode conversar por vídeo, pode conversar pelo WhatsApp, tranquilo. Ó, o João E aí, ajudando a lá gente aqui, ó, curso na de Bahia, inglês, de elétrica, corte e costura, informática, um monte de coisa aí, ó. aula de inglês, né? É Tá isso aí. colocando aqui pra gente. Então, voltando aqui para o Brasil, né, mais projetos aqui, tem o Retrato da Esperança, que a gente já falou, microcefalia, Jardim das Borboletas, que é outro projeto da Bahia, que trabalha com crianças com uma doença terrível, que é a epidermólise bolhosa. É uma doença o seguinte, para o pessoal que está aí assistindo e não conhece, nunca ouviu falar, é uma doença também que não tem cura, mas você pode proporcionar também para essas crianças uma qualidade de vida melhor. Como que é essa doença? Uhum. A criança já nasce desenvolvendo bolhas pelo corpo todo, inclusive nas mucosas e por dentro do corpo também. Então é uma doença muito triste. São bolhas de sangue que se formam, elas estouram e fica na carne viva. Depois vocês olham lá, Jardim dos Borboletas, tem as redes específicas, tem umas fotos assim, nossa, é difícil, sabe, de ver às vezes, porque é Uhum. muito, muito triste a doença. E aí, os produtos para amenizar a dor dessas crianças, porque elas sentem muitas dores por causa dessas feridas, né, que a carne fica viva o corpo inteiro e por dentro também. Aí elas vão emagrecendo, emagrecendo, ficam magrinhas, porque também não conseguem se alimentar, né, por causa da doença. Nossa, Deus. Enfim, tem pomadas e tem remédios específicos que são muito caros para ajudá-los, sabe? Então, existe o apadrinhamento para ajudar amenizar a dor dessas crianças, sabe? O projeto chama Jardim das Borboletas, você pode apadrinhar também com R$ 50. A cada novo apadrinhamento é mais uma criança que vai ser ajudada e que não vai sentir dor com essa doença. Então, é um projeto muito bonito também, muito interessante. É, é difícil escolher o projeto, né, Thaís? Porque todos É são, assim, muito. têm a sua particularidade e necessidade, né? E à medida que você vai conhecendo, seu coração não aguenta, sabe? Quando você vê de perto. Primeira vez que eu vi uma criança com epidermólise, eu falei, putz, nossa. Já fui lá correndo pro site na hora, sabe? O que Uhum. vale mais 50, gente, para amenizar a dor de uma criança dessa? Mesma coisa microcefalia, sabe? Eu conhecia, mas a hora que eu vi, eu falei, nossa, não tem jeito de você É não ajudar, diferente. sabe? É tipo o É mínimo que você importante, pode por isso fazer. que eu acho que é importante às vezes ir, porque quando a pessoa vê, né, quando você tem o contato, eu acho que é muito transformador. Se você tem a oportunidade de ir, de ser voluntário, o povo está falando aqui que a gente pode ajudar sendo voluntário também à distância, ensinando inglês, ensinando informática, que tem várias oportunidades aqui na Fraternidade Sem Fronteiras. O povo tá tendo que sair, mas, gente, depois de deixar no IGTV, quem quiser ver a live na íntegra, tá bom? Para depois poder, vai ficar no
no Instagram aí da Dedico, quem quiser depois ver tudo, todas essas informações que o Rodrigo está falando, e mais do que informações, a vivência dele, o que ele viveu, o que ele viu, o que ele sentiu. Eu acho que é muito importante a gente ter esse contato para poder abrir o coração e ver o tanto que a gente pode transformar a vida de uma pessoa que seja, né? É. De um E irmão. aí, assim, além do apadrinhamento, eu te falei que as pessoas fazem eventos, fazem movimentos direto, festas, bazares, para arrecadar mais fundos, né? Porque é muita necessidade. Hoje a É isso que eu fraternidade de falei que tem todos. vários. Isso que eu falei, Rodrigo, desculpa te interromper. Isso que eu falei que tem vários países que estão engajados no Fraternidade Sem Fronteiras, assim, porque são vários, tem voluntários em vários lugares do mundo, né? Se Tem, juntando, fazendo eventos, às vezes, igual você falou, da rifa, ou fazendo um almoço, ou tentando ajudar de alguma forma a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, assim, várias pessoas do mundo nessa corrente do bem para tentar contribuir. várias. A gente tem um braço que é uma fraternidade, uma filial lá na Suíça, tem uma filial em Nova York e tem uma filial em Londres. E as pessoas são muito engajadas, todos brasileiros, sabe? E são muito engajados, fazem um trabalho maravilhoso também e conseguem arrecadar muita coisa além do apadrinhamento, sabe? Porque essas arrecadações, essas doações avulsas, né? Que é uma forma também de você ajudar, além do apadrinhamento, você pode fazer qualquer doação avulsa, né? De qualquer valor, não importa o valor. E isso ajuda demais na estrutura, na manutenção dos projetos, né? Porque existe a manutenção, a gente precisa de manter o que já foi construído, né? Por exemplo, as Exato. salas de aula, os refeitórios, até o garfo, a colher, o prato, esse tipo de situação, sabe? Tem que manter Vez para ou outra a poder. gente tem que repor isso tudo, a parte estrutural, né, que vem, é muito bem-vinda com essas doações avulsas Exato. e com esses movimentos que o mundo inteiro e as pessoas fazem aqui no Brasil e nessas frentes que a gente tem nesses outros países, sabe? Então é muito interessante. Essa rifa, a gente movimentou uma rifa há pouco tempo para Madagascar, que é um outro projeto da fraternidade, chama Ação Madagascar. Madagascar, a pobreza assim, acaba virando um chavão, parece, né? Que a gente fala muito de pobreza, que a pobreza é demais, mas lá é o seguinte, as crianças morrem muito por desnutrição, sabe? Porque não tem o que comer mesmo. É aquelas crianças bem magrinhas, sabe? Higiene, lá eles só tomam banho quando chove. Você olha o pezinho das crianças assim, tem algumas fotos, é até ruim de ver, né? O pé todo furado, com bicho, sabe? Não tem calçado. Aí a criança magrinha. Nossa, é muita pobreza. Não tem escola, não tem alimento, não tem água. Os mesmos problemas de Moçambique, um pouco mais intensificados, sabe? E aí a gente já trabalha lá desde 2017, né? Fazendo, acolhendo as crianças, oferecendo educação, oferecendo água limpa, oferecendo produtos de higiene, tomando banho, Você agora tem tem água ideia para do tomar o número de banho. crianças, Rodrigo? Da Oi? quantidade? O número das crianças, você tem ideia para falar para a gente? Lá em Madagascar já são mais de 3 mil acolhidas. Nossa, que Mais de fantástico. 3 mil. E então, você escolhe o projeto, assim, como eu te falei, cada um tem a sua particularidade, né? É difícil escolher, mas quem tem condição de bancar só um, né? Apadrinhar só um, tem aí várias opções, né? Pra gente. Você vai onde seu coração é mais tocado, né? Inicialmente. E depois você vai conhecendo mais, você vai se aprofundando mais e vai tendo a oportunidade de ajudar outros também, né? Bom, a gente já falou do Malau e de Moçambique, já falamos de Madagascar, falamos do Jardim das Borboletas, que é aqui no Brasil, né? As crianças com epidermose bolhosa. Microcefalia, que eu falei que tem um núcleo lá na Paraíba, e agora aqui em Belo Horizonte. Atenção, pessoal daqui de Minas, Belo Horizonte. A gente inaugurou esse braço da microcefalia aqui em Belo Horizonte em novembro. Aí logo veio a pandemia. E além da doença em si, as crianças, não só da microcefalia, mas do Jardim das Borboletas, são de núcleos familiares muito pobres, né? Então, além da doença em si, que tem um cuidado especial,
com as terapias, que tem a terapia específica de fisioterapia, de fono, de TO, médicos, e é um tratamento muito caro, é um projeto ousado, sabe? Então, além disso tudo, a gente também está ajudando as famílias nesse momento de Covid, porque são famílias com extrema dificuldade financeira e estava faltando o básico. Então, a gente também está oferecendo a cesta básica para todas as famílias que a gente acolhe, a qual a gente acolheu essas crianças para fazer o tratamento. E o tratamento para uma criança com microcefalia, ela fica em torno, só para vocês terem uma noção, por mês, fica em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, porque são técnicas muito específicas. E o profissional, ele é mais caro, sabe? Para fazer esse tipo de tratamento. Mas o Olha os resultado voluntários é assim, aí, gente. Vão voluntariar. o resultado é absurdo, assim, de positivo, sabe? Um dia de terapia, a criança chega lá, por exemplo, assim, com o pescocinho mais assim, em um dia, lá no tratamento com fisioterapia, ela já faz isso aqui, ó. Já levanta. Nossa, que legal. Aqui é porque não tem jeito de passar foto, né? Mas depois vocês entram no site, é incrível, gente. Gente, todo mundo vai entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras.org. .org.br. .org.br, gente, para a gente saber melhor os projetos. A gente está falando só um pouquinho aqui para vocês, num bate-papo tranquilo, mas a ideia é incentivar todo mundo a entrar lá no site, saber mais sobre todos os projetos que existem da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma instituição super séria, super transparente, e é uma oportunidade para você que ainda não está fazendo trabalho social nenhum, fazer, que às vezes as pessoas falam assim, tenho até vontade, mas não sei como começar, porque é muito mais fácil quando a gente tem um grupo, né? Quando a gente tem um grupo para poder fazer junto, né? Então, na Dedico aqui em São Lourenço, a gente tem nossas ações. Quando o grupo mais forte estava em BH, a gente fazia. Então, quando você se associa a outras pessoas, a gente consegue fazer mais diferença na vida do outro, porque a gente se organiza, né? Um pouquinho de um com mais um pouquinho de outro. E às vezes você está ainda sem esse grupo aí, ou às vezes você está, já participando de um grupo, mas independente disso, você pode se filiar ou apadrinhar uma criança. Eu estou na Dedica, eu posso apadrinhar da mesma forma, porque eu acho que tudo é a mesma corrente do bem. Todos nós queremos as mesmas coisas. A gente está querendo contribuir, exercer a fraternidade, praticar o amor que a gente acredita, porque senão fica muito só na palavra, só no texto. E eu acho que é tão importante a gente viver o que a gente acredita, né? Assim, acho que é um dos grandes valores que a gente procura passar na Dedico, de despertar a consciência, mas não é despertar a consciência para falar um monte de coisa linda, mas tentar vivenciar. Eu acho que o trabalho social traz isso, né? O voluntariado traz muito isso, né? Traz, é um despertar geral mesmo, né, Thaís? Para vocês terem uma noção, hoje com todos os apadrinhamentos que a gente tem, a gente tem a seguinte estrutura, só para vocês terem uma noção de número. São, por mês oferecidas em todos os projetos, 430 mil refeições por mês. Só para vocês terem uma noção da intensidade. Então, você imagina, são 430 mil refeições por mês para pessoas que comiam assim uma vez por semana, comiam essas coisas assim que eu falei no início. São pessoas que não bebiam água, que não tomavam banho, que passavam sede, que não tinham casa. Velhinhos de 83 anos que nunca tinham deitado numa cama. Então, você faz as casinhas lá na medida do possível. Eu achei muito interessante, porque a Caravana da Família ela tem uma outra pegada, uma outra vibe, né? Que não é tanto você servir com trabalho, né? A gente leva as crianças, os jovens, os adolescentes, para eles terem uma noção de que existe outras coisas além desse mundo que a gente vive, né? Então, para eles terem uma noção. Nossa, mesmo, Rodrigo, sabe? isso que você está falando é tão importante que até para a criança poder sonhar, ela tem que saber que existem outras possibilidades, porque às vezes ela nem acredita que existem outra forma de viver. Então a gente consegue sonhar que a gente sabe que existem outras coisas, né? A gente estudou, a gente viu muita coisa na internet, na televisão, mas até para a criança poder sonhar, ela tem que saber quais possibilidades que existem. Então, às vezes, a pessoa que está muito na miséria, na pobreza, não consegue nem vibrar, energizar, sei lá, pensar que existem outras possibilidades para ela poder estar sonhando, né? E eu acho que quando você traz isso para ela, que é possível, que ela pode, né? Você possibilita o sonho, né, de alguém, porque não é Com só certeza. comida, mas você está trazendo a possibilidade da pessoa sonhar.
exatamente, desperta os melhores sentimentos nas crianças, né? Eu fico pensando, eu fui tão impactado já mais velho. Você imagina ser impactado, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos. O tanto que ele foi impactado com essa viagem, apesar que ele já conhecia, já vive nesse ambiente, que a gente sempre trabalhou com projeto social também, mas ele vê com o olho dele, a minha filha, foi assim, é indescritível, sabe? É o melhor investimento que a gente já fez para eles, o melhor presente. Eu acho. E não sai, tem uma coisa que não sai da cabeça deles. Teve um dia que a gente saiu para fazer, isso foi a primeira caravana. Teve um dia que a gente saiu para fazer umas visitas para outras aldeias, algumas até que ainda não são assistidas, para as famílias conhecerem um pouco da realidade mais do local, das aldeias que ainda não tem o atendimento da fraternidade, né, o auxílio da fraternidade. E aí a gente resolveu levar frutas para algumas vovós. Maçã e banana, eu acho que maçã e banana, mas a maçã que eu me lembro bem. E aí o meu filho entregou uma maçã para uma vovó magrinha. Ela estava com pano, que eu falei, na barriga. E aí o Marcos entregou a maçã para ela, assim. Essa vovó começou a pular, ela tinha 84 anos, mas espertinho, assim, sabe? Começou a pular, dançar, bater palma. E assim, Ah, aquilo não saiu da gracinha. cabeça de todas as crianças. Uma vovó fazer uma festa daquela porque ganhou Faz uma uma maçã. maçã. Toda vez que a Então, gente ri, a gente chora, se a gente tem vergonha, né, Rodrigo? É da é, vergonha da gente. Do tanto que a gente, às vezes, é ingrato com tudo que a gente tem, assim. E é do tanto que a gente precisava agradecer mais, que a gente é muito afortunado, assim, né? Muito demais. abençoado. E a gente tem que distribuir um pouco essas bênçãos para as pessoas. Tem sim. Tem porque a gente está aqui para isso, né? Tem um sentido maior do que as coisas materiais, porque a gente vive nas nossas atividades comerciais o tempo todo correndo atrás de dinheiro, né? O que você vai fazer com esse dinheiro? Quando você for embora daqui, vai ficar tudo aqui. Então vamos distribuir bem, né? Vamos fazer as coisas para a gente mesmo, mas vamos fazer também para os outros, né? Pelo... Dá para a gente ajudar um pouquinho? Dá para a gente ajudar. O que Dá, vale R$ 50, Thaís? é verdade. É igual eu te falei, é um almoço que você deixa de ir, às vezes é um cinema, gente, é uma coisa que. Poxa, E aí se vai alimentar uma criança por 30 dias com R$ 50 é inacreditável. É o fazer milagre da diferença nessa vida. multiplicação, sabe? É o milagre da multiplicação. E lá eles são tão assim, tão ubuntu, sabe? Ao pé da letra. Teve uma história de um caravaneiro, amigo meu, em que ele presenciou isso. Os caravaneiros têm o costume de querer oferecer comidinha, né? Porque a gente leva umas comidinhas e eles têm mania de oferecer balinha, chocolate, quer distribuir, mas são muitas crianças. Aí esse cara, ele estava com muita bala e as crianças fazem uma fila assim para receber as balas, os chocolates, né? Os pirulitos, enfim. Hoje em dia a gente nem recomenda, sabe? Antes avisa para os caravaneiros para evitar esse tipo de situação, porque são muitas crianças. Mas no início tinha muito. E aí esse caravaneiro estava acabando, né, as coisas dele. Aí ele tinha um chiclete resto e tinha umas 10 crianças assim ainda na fila. Aí ele deu esse um chiclete para essa criança que estava na frente. O que essa criança fez? Um chiclete pequeno. Ela partiu Dividiu. 10 pedacinhos minúsculos e foi dando um para cada um Ai, daquelas gente, crianças. eles sabem dividir, olha isso. É aquela situação que eles ficam felizes de ver o outro feliz. Eu sou porque você é. Entendeu? É uma coisa assim. Rodrigo, você não vai Oi. acreditar, o marido tá aqui, agora é ele que tá fazendo, ele que me ajuda com aqui. 5 minutos para a live acabar, Rodrigo. Nossa, então deixa eu passar rapidinho nos outros projetos, tá? Não, mas deixa eu fazer aqui, ó. Como a gente conversou antes, eu acho que assim, se vocês tiverem interesse, gente, pessoal, vão ver aí, da gente fazer uma segunda live, porque é muita coisa para falar da Fraternidade Sem Fronteiras. Você Se o sabe o que Rodrigo que eu tiver acho? disponibilidade, sabe por quê?
Eu acho que é muito bacana, tem muito projeto para falar, tem muita coisa para falar. Tem. Eu acho que tem muito, assim, é muito assunto para uma live só, porque não é um projeto só. Quando a gente às vezes faz o Dedique Convida, fala de um projeto, né, ou de um lugar. Mas a Fraternidade Sem Fronteiras, ela abarca vários projetos. Então, se vocês estão aí com a gente na live, e às vezes vocês podem mandar as perguntas para Dedico, se vamos ver se o Rodrigo tem a disponibilidade. Tem, o Rodrigo, de fazer uma próxima Respondo com o maior live? prazer. Só você me passar. Quem quiser mandar aí no negócio da Dedico as perguntas e tudo mais, a gente pode tentar fazer um Dedico Convida 2 com a Fraternidade Sem Fronteiras, para a gente poder falar um pouco mais, porque uma live só para falar de tanto projeto, gente, de tanta É, vivência, de tanta experiência que o Rodrigo está falando para a gente, que é coisa que ele viveu, que ele viu, que ele presenciou, né? Ele, a esposa, a família toda. E eu acho que é um projeto tão bonito que merece uma segunda live. Assim, se o pessoal quiser aí, ó, a gente pode estar fazendo mais uma live. O Rodrigo vem com a gente. Vocês gostam da ideia? Ó, o povo está gostando da ideia da gente falar então, mais. assim, eu acho que, na verdade, Thaís, dá pra gente fazer uma live de cada projeto, Porque tem muita coisa para falar, né, Rodrigo? não é? É porque tem muita Tem. coisa para falar mesmo. Quando você começa a ficar preocupado com o tempo, você vai pulando, assim, da África para o Brasil, depois você volta e você fica assim, meu Deus, será que eu falei tudo? Porque você fica, né, querendo falar o máximo possível para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né? Mas Vamos realmente o supor, Rodrigo, se tempo eu quero fazer uma doação de alguma coisa para alguém que está indo na caravana, as pessoas levam? Tipo, eu vi uma coisa de cadernos, que as pessoas estavam fazendo cadernos. a gente leva medicamento e roupas, sabe? Medicamento e roupa. A pessoa que faz É, tricô, faz roupinha de crochê, faz alguma coisa roupinha, assim tem costureiras também. do Brasil todo que faz roupa o ano inteiro, sabe? Para os Ah, projetos. legal. Então, aproveita os caravaneiros, a gente cede uma parte da bagagem para as doações, para a fraternidade não ter que gastar com isso, né? Porque senão não tem condição. Porque Muito é legal. muito caro, né, a bagagem. Então, os caravaneiros é que levam. Então, agora está até suspenso lá para a África por causa da pandemia, né? Porque não tá tendo caravana esse ano. Eu ainda fiz a da família em janeiro, graças a Deus deu tempo. Olha que A gente nem bacana. imaginava, né, do que ia acontecer. Mas vou falar rapidinho. Assim, a gente está com quanto tempo? 5 minutos? Um Três? minuto Dois? agora. Um? Ó, É tem despedido. mais um, tem mais um projeto, que é o Chamando Futuro, que é no Senegal, acolhimento de crianças de rua em situação assim de abuso, sabe? E é um orfanato que acolhe essas crianças e oferece tudo para elas, inclusive a possibilidade de sair de lá com uma formação como padeiro, porque tem uma padaria, um projeto de granja para se autossustentar mesmo, sabe? Então esse é um deles. Tem o projeto Brasil um Coração que Acolhe, lá em Roraima, que para ajudar os venezuelanos, né, que estão vindo para cá intensamente. E aí a gente faz o cadastro de famílias que possam ser tutoras dessas famílias, dessas pessoas venezuelanas que estão em total estado de vulnerabilidade durante o período de 6 meses, até eles conseguirem se reinserir na sociedade, conseguir um emprego, escola para os filhos, esse tipo de coisa. Então é um projeto muito bacana também. Fraternidade na Rua, com o pastor Milton, lá em Campo Grande. Faz um trabalho maravilhoso com pessoas da rua. Ele tira as pessoas da rua e oferece um suporte para que essa pessoa se reintegre na sociedade. Projeto lindo também. Tem a orquestra... Rodrigo, vai cortar, Rodrigo. Mas é isso, a gente vai Gente, mas fazer a live obrigado, 2. viu? Foi muito bom. Vamos Amor é fazer a para parte todos. 2 com um prazer, tá?